E nessa aula nós vamos falar sobre roteiro. Muito importante, antes de começar, eu quero te falar que você não precisa necessariamente ter um roteiro, sabe? Aquele roteirinho pronto ali para os stories. Não precisa. Muita gente paga caro, né, para ter ideias do que postar todo dia, roteiro de stories e tudo mais. Mas o fato é que os stories precisam ser feitos de uma maneira o mais espontânea possível. E um roteiro, muitas vezes, ao invés de te ajudar, pode acabar te atrapalhando. Você não conseguir seguir aquele cronograma. Então, aqui, o que eu recomendo você a fazer? Você criar o seu próprio roteiro, mas de uma maneira personalizada, mais livre, mais flexível. É óbvio que um planejamento, uma organização é muito importante para que você realmente tenha o que postar todos os dias, né? Para que não te falte ideias de conteúdo. E é justamente por isso que eu coloquei esse módulo aqui, para você organizar as ideias e saber exatamente o que não pode faltar nos stories. E além disso, claro, né? Você criar o seu banco de ideias e ter ali um planejamento do que você vai fazer, o que você quer atingir com cada story e tudo mais. Mas eu não vou te dar aqui um roteiro pronto, porque você é que vai ter que criar ali de acordo com o que você achar que encaixa dentro do seu planejamento. E isso acontece de uma maneira muito natural. No começo, talvez, você vai precisar até colocar no papel exatamente o que você vai falar de manhã, de tarde, de noite, né, nos stories. Mas com o tempo vai ficando muito natural, de forma que você não precisa ter exatamente tudo ali e seguir ao pé da letra. Quando você tem um roteiro muito engessado, quando você tem um roteiro pronto, né? Normalmente, se você precisa sair um pouco dele, você pode acabar se perdendo, principalmente você que é iniciante. Muitas vezes fica difícil improvisar quando você não sabe muito bem o que está fazendo ainda. Então, por isso que eu recomendo que você mesmo vá testando, vá buscando novas ideias, vá colocando em prática e com o tempo isso vai ficar muito natural e você vai ver que de fato você não precisa ter um roteiro para seguir certinho. Mas aqui tem algumas informações assim básicas, tá? De roteiro básico que é importante você se atentar ao gravar os stories. Os seus stories precisam ter início, meio e fim. Eu sempre falo da importância do contexto, né? Eles precisam ter um contexto, mas também precisa ter início, meio e fim. Às vezes você vem aqui e fala sobre algum assunto de manhã. Tem pessoas que fazem isso, né? Fazem um story de bom dia e depois não voltam mais nos stories. Aí só voltam no outro dia explicando por que não voltou. Isso é ruim porque você não consegue, né, utilizar os ganchos para prender a atenção da sua audiência. Então é bom ter início, meio e fim. Você dá o bom dia, depois você volta com algum assunto, no final do dia você encerra e tudo mais os seus stories. Tem muita gente que dá o bom dia, mas nunca dá o boa noite, né? Nunca encerra. Eu gosto, assim, sempre que possível encerrar, quando isso fizer sentido. E também, quando eu falo sobre um assunto, quando eu venho aqui e conto alguma história, quando eu conto uma história, por exemplo, é porque hoje eu fui no mercado e aconteceu isso, eu tenho que trazer uma conclusão para minha audiência, né? O que resolveu desse assunto? Gente, eu tô em dúvida se eu passo esmalte rosa ou verde. E aí depois você não volta para falar qual que é o esmalte que você escolheu, por que você escolheu, como você tomou essa decisão. Então é pensar nisso, tá? Sempre ter início, meio e fim, sempre concluir os seus stories. E ser o mais direta possível. Não fazer aqueles stories longos, cheios de enrolação, arrastando assim, né? Arrastando o seu público, achando que ele tá achando o máximo assistir, mas de fato ele acaba pulando e saindo dos seus stories. Tem que ser muito direta na sua comunicação. Fala o que tem que falar de uma forma bem resumida, bem direta ao ponto, e é isso. E sempre pensar, claro, em uma ordem lógica, né? Colocar cada elemento ali em uma ordem lógica. Já falei aqui sobre a quebra de padrão, mas além de você usar a quebra de padrão, é importante você também saber colocar vários formatos, vários tipos de stories. Ali na aula do que postar, né, eu dei algumas referências do que você pode fazer. E é interessante você mesclar os conteúdos, tá? Tem gente que fala assim, eu posso ofertar todo dia? Pode, mas todo dia também você tem que vir com vários outros tipos de conteúdo, para que não fique só venda, para que não pareça que você só quer vender. Então, quando você começa a mesclar vários conteúdos ao longo do dia, quando você faz uma oferta, ela é muito mais marcante e a sua audiência não vai ficar com aquela sensação de que você só tá ali para vender para ela. Porque as pessoas não gostam, né, que você venda. Elas querem comprar, mas elas não gostam que você venda. A gente tem uma certa limitação, a gente tem uma crença em relação a isso, muito forte, muito grande. E você precisa quebrar isso. Então você traz valor, muito valor, muito valor, e de repente você pega e faz a oferta.
Mas é importante você pensar nisso, mesclar os tipos de conteúdo, ter muito repertório mesmo. Dessa forma, além de não ficar cansativo, além da oferta não ficar maçante demais, traz um dinamismo para os seus stories. Um roteiro bem feito de stories tem um pouco de tudo. E às vezes, claro, vai rolar bloqueio criativo, às vezes vai ter dia que você não vai conseguir postar tudo e tá tudo certo. É na medida do possível você fazer isso, né? Você colocar vários formatos, vários tipos de conteúdo, mudar sempre. Isso é muito importante. E assim encontrando a fórmula que funciona para você, o seu roteiro de stories.